Boa noite para os alunos que estão aqui participando, e é com grande alegria que nós estamos estudando as doutrinas bíblicas, e isso tem mexido. Nós falamos sobre a palavra de Deus na primeira lição, e agora vamos falar sobre o Deus Trino. E é muito importante estarmos entendendo a trindade e a triunidade. Porque se não entendermos isso, não vamos ter a compreensão daquilo que Deus está propondo a demonstrar para nós da sua presença e de sua manifestação constante. Então, eu espero que, ao terminarmos esta lição, você possa ser tremendamente abençoado. Então, vamos olhar primeiro o textuário nosso. E eu quero dizer a você que está participando agora no domingo, seja muito bem-vindo e quero lhe desafiar. Compartilhe nas suas redes sociais, porque você fazendo isto, o seu amigo também poderá conhecer sobre a triunidade de Deus e a trindade de Deus. Nós vamos pedir a direção do Senhor neste momento que vamos estudar a sua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações. Dá-nos o entendimento, dá-nos o discernimento e que possamos crescer espiritualmente na tua palavra, crescer no entendimento e no conhecimento das Sagradas Escrituras. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta aula que será ministrada e que em tempo oportuno possa chegar na vida dos teus filhos e eles possam crescer no conhecimento da tua palavra. É isso que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre Deus, nós devemos estar entendendo que Deus é único. Nós não temos três deuses. Nós temos um único Deus. E Deus se manifesta à humanidade em três pessoas. Como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É dessa forma que ele vai manifestar e é de três formas distintas. As pessoas falam assim, mas como que isso é possível? Olha, vamos entender aqui algumas coisas. Vamos ver no aspecto do amor. Deus deu para nós o seu amor. E o seu amor se manifesta como amor ágape, amor filéu e amor eros. Cada um destes amores são para pessoas distintas. E é para ser vivido na sua intensidade. Mas também nós, como pessoas, vivemos papéis completamente diferentes, sendo a mesma pessoa. Por exemplo, eu sou filho. E como filho, eu devo obediência ao meu pai. Mas eu sou pai. E meus filhos devem honrar a mim. Eu estou debaixo da autoridade de meu pai, meus filhos estão debaixo da minha autoridade. Mas eu também sou marido. E eu vivo uma vida com minha esposa desde o nosso casamento, aonde o pastor nos fez um desafio. Você promete fazer da Emilce a mulher mais feliz do mundo? E ele diz que esta pergunta deveria ser repetida em tempos, para que ela tivesse a liberdade de me dizer se isso está ocorrendo ou não está ocorrendo. Mas o relacionamento de marido e mulher é diferente do relacionamento de filho para pai e de pai para filho e de irmãos para irmãos. Todos os relacionamentos que nós vivemos são completamente distintos. E quando nós misturamos as estações, vai dar tudo errado. Então, Deus também se revelou à humanidade, se deu a conhecer à humanidade nessas três maneiras, para que nós possamos, então, ter a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar.
Vamos ver então o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15 e 16. E aí vai dizer o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É interessante que Deus faz uma promessa a todos nós para que possamos entender que a sua permanência em nossas vidas não iria terminar com a morte de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Assim que Jesus fosse para o céu, o Espírito Santo iria descer, que é Deus, o Espírito Santo. E aí ele vai ser esse consolador, esse conselheiro que a palavra de Deus vai nos ensinar. Mas já que nós falamos sobre os papéis, vamos começar então entendendo o que a Bíblia fala sobre a Trindade, a manifestação de Deus na Bíblia. Isso está em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Pode ler, por favor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, a expressão que grifei aqui nesse texto é: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus está trabalhando conosco nesta situação para que possamos ter o entendimento de que a manifestação de Deus para nós, mostrando a Trindade, vem então a manifestação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vou pedir à irmã Nilce que sempre que acabar de ler, feche o microfone, fica fazendo barulho e distrai aqui. Mas Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele vai dizer o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz do céu disse: este é meu filho amado. Nós temos aqui agora a manifestação visível da Trindade. Nós vemos Deus Filho sendo batizado para cumprir as Escrituras, já que João Batista estava batizando para a remissão dos pecados e Jesus não tinha pecados, então não era esse o motivo, mas sim para cumprir as Escrituras que dizia que Jesus seria batizado. E então Jesus foi batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba, e a voz de Deus fala com todos os presentes. Mas vamos ver outro texto que também vai falar sobre esta manifestação da Trindade, ou como eles vão se expressar. Isso está em Efésios, no capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3. E diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós vemos Deus e Cristo sendo mencionado neste versículo. Mas também vem dizer uma coisa muito importante. E o que se diz aqui nesse texto? Todas as bênçãos se encerram em Cristo. E essa é a parte maravilhosa, porque Cristo agora
vai estar nos conduzindo e nos abençoando, porque Ele esteve conosco, percebeu nossas dores, nossos sofrimentos, e agora Ele é o nosso mediador. Então, Ele está sempre intercedendo por cada um de nós. E esta é a grande bênção de termos este Cristo que nos abençoa. E como é importante nós estarmos aprendendo a pedir ao Senhor. Ouvi uma pessoa que disse: pastor, eu não quero pedir mais não. Eu já tenho de tudo. Já tenho mais do que eu preciso. Eu queria dizer uma coisa. Se você está que nem essa pessoa, é porque você não está sendo mordomo. Sabe por quê? Não sei não. Não sabe? Poxa, é um texto tão conhecido. Qual texto? Estou fazendo esse suspense para ver se agora fica gravado na sua cabeça. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. E os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Então aqui nós somos mordomos. Significa que aquilo que vem para as nossas mãos, constantemente temos que perguntar como é que é para usar o teu dinheiro, como é para usar isso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu tinha um grande ajudador no passado que abençoava muito uma colônia da FEPASA buscando pessoas. E ele pediu, falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. E eu falei: vou orar. Mas qual é o motivo específico? E ele disse: eu quero que Deus me dê um carro novo. Ok, vamos pedir a Deus. E aí então oramos e Deus concedeu um carro para ele. A primeira coisa que aconteceu quando choveu foi: pastor, pede. Eu entrei com o meu carro lá na colônia e passei por ele e falou: pastor, pede para as pessoas virem até aqui que eu não quero sujar meu carro. E as pessoas vieram e passaram pela lama. E quando subiram no carro dele, sujaram todo o tapete de lama. E ele reclamou, ele resmungou e tudo mais. E então eu perguntei para ele: mas será que a bênção que o Senhor te deu foi para que você sentisse tanta tristeza no seu coração porque o carro novo se sujou? O senhor não sente isso, não, pastor? O senhor entrou até com o seu carro novo lá, sujou todo de barro. Eu falei: por isso que lá em casa tem água. Eu pego e lavo. Se eu não tenho condição de lavar, eu mando lavar. Mas servir ao meu irmão é o meu privilégio, é o meu prazer. Eu estou aqui para abençoar com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que é para abençoar outras pessoas. Não é só para me abençoar. Então é muito importante você ter isso em mente. Eu não me tornei o motorista daquelas pessoas, que é uma coisa muito diferente. Há algumas pessoas que chegam assim para o pastor e dizem: que bom que o senhor tem carro, agora eu vou ter carona todo domingo. O pastor não tem essa responsabilidade. Mas o pastor, podendo te abençoar, com certeza ele vai te abençoar. Mas o nosso amor não pode estar nas coisas, tem que estar nas pessoas. E ele está dizendo: vocês serão abençoados com todas as sortes de bênção em Cristo. Mas ele continua nos ensinando agora sobre essa manifestação da Trindade. E vamos ver então agora o que está escrito em Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser algo, ao ser ministrado, em nome da Trindade. Porque é a Trindade que está atuando
para que aquela pessoa seja salva. Deus Pai amou o mundo. Deus Filho entregou-se pelo mundo. Deus Espírito Santo nos conduz ao arrependimento para que possamos entregar a nossa vida e nos tornarmos filhos de Deus. Então, o batismo também deve ser desta forma. Ninguém que está batizando pode batizar em seu nome. Mas ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A manifestação da Trindade, mais uma vez. Mas continua ainda a Bíblia mostrando sobre a Trindade. E isso continua agora em Efésios capítulo 4, verso 4 e 5. Efésios 4, 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, mostrando sobre que Deus Pai é nele que vai convergir todas as coisas. Jesus, quando vai nos ensinar a orar, ele não fala, ó Divino Espírito Santo. Jesus não diz, em meu nome, faça isso, aconteça aquilo. Jesus diz, Pai nosso que está nos céus. Tudo deve convergir em Deus Pai. E por isso Deus está dizendo que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É interessante que as pessoas costumam constantemente cometer esse erro. Terminar uma oração sem os ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. Mas nós devemos entender que Deus colocou Jesus como mediador entre Deus e os homens. Cristo como mediador, a palavra de Deus diz, se vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder. Mas não está correto terminar a oração como Jesus terminou? Como assim? Como Jesus terminou? Ele termina dizendo só amém. É lógico. Ele não vai dizer em meu nome, amém. Ou não vai dizer em nome de Jesus, que é ele mesmo, amém. Não faz sentido. Mas nós precisamos pedir tudo em nome de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus é, vai conversar com Deus? Fale com Deus Pai. Vai terminar a sua oração? Sempre em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo está participando em todo o tempo na sua oração, colocando o seu sentimento, o seu desejo com gemidos inexprimíveis. Então é muito importante termos isto em mente do que o Senhor está nos ensinando. Mas veja ainda João 15, verso 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Como que é interessante, né? O Espírito Santo é enviado da parte do Pai. E ele e o Espírito da verdade testemunhará a meu respeito. É sobre Jesus Cristo. Mais uma vez, a Trindade manifestada. Então, vamos começar a analisar cada um dos aspectos. Vamos falar agora sobre o Deus triuno. Deus único. Único Deus. Então, vamos olhar lá?
Veja Gênesis 1:1. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é que cria tudo. Ele é um Deus único. Mas ele vai manifestar à frente as outras coisas. Mas veja também o que é que Deus faz agora em Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se ser vivente. A manifestação do poder de Deus traz vida ao homem. Por isso que ele diz que Deus deu o Espírito e o Espírito volta para Deus. Então, aí está esta compreensão para termos em nossa mente. Agora vamos ouvir o próprio Deus falando. Isso está em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Pode ler, por favor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então o próprio Deus diz: eu sou o único Deus e Senhor. Não há outro Deus além de mim. Será que você consegue entender isso? E aí ele diz: há um propósito para a sua vida. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame a seu Deus com tudo que você é. Não está dizendo ame ao Senhor no domingo. Ame ao Senhor quando você se lembrar. Ame ao Senhor pelo menos uma vez por mês. Mas, pastor, eu amo o Senhor. É interessante que quando a gente fala que ama ao Senhor, nós estamos falando, eu obedeço também ao Senhor. Não, eu não estou dizendo que eu obedeço ao Senhor, mas eu estou dizendo que eu o amo. Só que ele diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, me obedece. Ou você começa a obedecer, ou você para de dizer que o ama. Porque ele não aceita que você está dizendo uma coisa e fazendo outra. Mas ele continua agora ainda a dizer quem é esse Deus. A Bíblia continua a dizer e revelar quem é esse Deus. Isso está em 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra, glória para todos sempre. Amém. É dessa forma que ele é apresentado a nós. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a ele toda a honra e toda a glória. Quando nós agimos dessa forma, estamos verdadeiramente adorando a Deus. Mas é interessante que o próprio Deus questiona esta honra e questiona essa glória. Porque as pessoas estavam levando animais
mancos, cegos, coxos, como oferta ao Senhor. E então Deus diz: ofereça isso ao teu governador. Terá ele prazer em ti quando você chegar com esse animal todo defeituoso lá na presença dele? Eu também não tenho prazer. E aí Deus vai falar: oxalá alguém fechasse a porta desse templo, porque eu já não tenho mais prazer em vocês. E isso faz com que Deus não escute mais o povo por 400 anos. E isto foi chamado de período interbíblico. E agora vem João Batista, sendo o precursor de Jesus, anunciando que o Filho da redenção, o Redentor, chegaria até nós. Mas ele continua a dizer sobre a ação de Deus em nossas vidas. Isso está em Miqueias, capítulo 7, verso 18. Leia, por favor. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Muito bem. E aí, leia para mim também a Deuteronômios 32, verso 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Muito bem. Agora que eu já dei tudo aquilo que a Bíblia vai dizer sobre o Deus triuno, o único Deus, quem é Deus para você? Abra o seu microfone e escolha a sua declaração. Não, aí o senhor já agiu de desleal, com deslealdade. Não dá, não. Porque eu gostei muito justamente da pergunta que o pastor Saluvi fez. A gente costuma fazer a pergunta: quem é Deus para você? E aí você vai ouvir as mais diversas respostas. Mas o mais importante é o que Deus diz sobre ele. E aí, o que ele diz sobre ele, ele quer que você experimente. Então, para mim, Deus é único, para mim, Deus é eterno, ele é amor, ele é o Deus Trino, ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso ele é meu Salvador, por isso ele é o meu governador, por isso ele é o meu Deus, e assim por diante. Então, eu repetiria, bom, na verdade já estou repetindo tudo que nós lemos aqui. E repito por quê. Essa afirmação ainda não foi falada, que ele é meu Deus pessoal. Então, eu posso repetir isso porque eu experimento pessoalmente cada um desses atributos, cada ponto desta personalidade de Deus, cada aspecto da personalidade de Deus. Então, não é de estudar a Bíblia somente, é de experimentar um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus criador, um Deus de amor, um Deus de justiça e assim por diante. Então, Deus é de fato tudo que ele descreve para mim, não só porque aprendi na sua palavra, mas porque tenho experimentado tudo que ele é na minha vida. Uhum. Muito bem. Mas não achei desleal, pelo contrário, facilitei. Era só Demais, dizer: ficou muito fácil. Deus é tudo isso que o senhor acabou de ler na Bíblia e mais ainda o que o senhor ainda não leu, porque Deus é É mais isso aí. ainda e ele é tudo isto e eu tenho a alegria de experimentá-lo.
Viu como facilita? Entendeu? Facilitei a sua resposta, né? Ficou muito fácil. Como um Deus triuno. Mas é importante você gravar que tudo que eu falei até agora é sobre um Deus único. Eu não gostaria que em algum momento você me falasse no estudo, são 3 deuses. Deus é único. E ele se manifesta em 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência. Então vamos ver agora Deus Pai. Veja o que ele diz em Isaías 64, verso 8. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Aqui tem um ensinamento muito precioso. Aqui está ensinando que todos nós, sem exceção, somos criaturas de Deus. Fomos formados por sua mão. Foi colocado em nós o seu espírito, o espírito vivente. Então, todos nós somos criaturas de Deus. Daí não podemos dizer que todos nós somos filhos de Deus. É diferente. E isso nós vamos ver no final desse estudo. E vamos ter um entendimento claro que uma coisa é ser a criatura de Deus, porque Deus criou tudo, outra coisa é se tornar o filho de Deus. Preste muita atenção nisso que eu acabei de falar, para que você não se engane, dizendo eu sou filho de Deus porque ele me criou. Oxalá isso acontecesse com todo mundo, mas não é assim que acontece. Mas aí ele continua a dizer agora para fazer a distinção entre criatura e filho. Veja o que ele vai dizer em Hebreus, capítulo 12, versículos de 7 a 11. Hebreus 12, de 7 a 11. Pode ler. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Muito bem. Aqui ele faz a diferença dizendo de uma forma muito clara. E o que ele diz? Que Deus disciplina só os seus filhos. E que todos os filhos são disciplinados por amor. Como isso é lindo. Mas também traz um alerta, dizendo que se você não tem a disciplina de Deus nas coisas erradas que você anda fazendo, é porque você ainda não é filho de Deus.
Mas aí ele vai dizer o que é que provoca a disciplina. A disciplina de Deus nunca é sem motivo. Se você está sendo disciplinado, é porque você está com dívida no cartório. Você está devendo. Então Deus vai te corrigir. Mas é interessante essa situação que na correção de Deus, não na hora da correção, mas mais tarde, produz frutos de justiça, paz para aqueles que foram por ela exercitados. Que coisa impressionante. Algumas pessoas que dizem, eu apanhei muito do meu pai. E há outras pessoas que dizem, meu pai me disciplinou, mas eu mereci cada surra. O que diz? Primeiro, ele não teve que exercer a disciplina ainda sobre os seus filhos. O segundo, ele já teve que exercer e agora ele tem a compreensão do que é disciplinar a seu filho ou filha. Que responsabilidade tem isto? E como isto precisa realmente ser um exercício de amor. É interessante que a gente vê tantas coisas na televisão e a gente não vê o sentido do amor sendo ministrado. Eu gostaria, sim, que você se colocasse diante de Deus pedindo sabedoria nessa hora. Porque a disciplina vai corrigir, mas a disciplina pode deseducar. Por isso, aprenda essa situação. E faça com amor. Vou falar uma coisa que não tem nada a ver com a disciplina de Deus, mas mostrando que até os animais entendem isso. Havia uma ovelha, um membro da minha igreja, que dizia, pastor, eu não posso receber ninguém em casa. Meu cachorro parece que fica possuído pelo diabo. É uma peste, uma praga. Eu me arrependo de ter trazido esse cachorro para dentro de casa. Falei, tá bom, eu vou lá visitar. A hora que eu entrei na casa dela, o cachorro passava, pulava por cima de todo o sofá, ficava rodando, 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 rodando. Eu falei, a senhora tem um jornal aqui? Tem. E aí eu fiz um rolinho com o jornal e dei uma batida no jornal na minha mão. Quando o cachorro ouviu aquela batida, imediatamente ele parou de fazer aquilo que ele estava fazendo e eu disse, vai deitar. E o cachorro foi e deitou. Ela disse, eu não acredito. O senhor é encantador de cachorro. Eu falei, não. Ele sabe que eu tenho autoridade e ele obedece. Foi isso que estava escrito no primeiro texto. Que a gente domine sobre os animais. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, se o leão soubesse a força que ele tem, ninguém iria usar ele. E o elefante, então? Mas ficam dóceis, sendo conduzidos pelo homem, trabalhando o dia inteiro, fazendo tudo aquilo que os homens precisam. Porque são dominados pelos homens. E aí, então, ela me dá o jornal aqui. Aí ela ficou batendo na mão
dela, né? Você vai agora ficar em ordem em casa? Você fala, para com isso. Eu tenho que pegar o jornal de volta e bater aqui, fica quieto. Para de fazer as coisas para a dona também, né? Se ele está obedecendo, você não faz mais nada. E aí, quando eu já estava me despedindo, eu falei, agora você pode continuar brincando. E aí ele voltou a correr pela casa. Era um cachorro que tinha muita energia e que tinha que extravasar porque ficava só dentro do apartamento. Eu falei, agora a senhora pega, desce com o cachorro lá embaixo, anda com ele. Você vai ver como esse cachorro vai ficar super feliz. E aí ela passou a fazer isso, o cachorro passou a ficar sossegado em casa e tudo mais. A disciplina no cachorro ensinou a ele se comportar. A disciplina em nós nos ensina a sermos abençoados por Deus, porque Deus quer o melhor para nós. Só essa pequena comparação, só para ilustrar que os animais sabem obedecer e nós também precisamos aprender a obedecer. Mas aí ele continua a dizer o seguinte, em Romanos 8,15: vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Que versículo poderoso e que mensagem deliciosa. Ele diz: você agora pode ter intimidade com Deus, a ponto de saber o quanto você é querido por Deus e o quanto você quer desejar ter essa intimidade com Deus. É um Deus que nos permite caminharmos com Ele juntos o tempo todo. Ele nunca vai dizer, agora eu estou cansado, fica aí no seu canto, sossega um pouco, me dá um pouco, não para de falar comigo. Deus nunca vai fazer isso. Ele sempre quer a nossa presença. E nós podemos chegar a Ele e dizer, Pai querido. Esse Pai querido que Jesus expressa é experimentando toda a bondade, toda a misericórdia, toda a ternura de um Deus que cuida e supre de todos os seus filhos. Antes mesmo de pedir, o Senhor já está nos concedendo a sua bênção e nos dando a sua direção sobre nós, nos protegendo de coisas que nós nem imaginamos. E algumas pessoas dizem, olha que coincidência, não peguei o voo, mas o voo caiu. Se eu estivesse lá, Deus te protegeu. E por que Deus não protegeu os outros? Deus está se relacionando com você. Isso é muito importante e você tem que ter um espírito grato ao Senhor. Mas ele continua a dizer agora no Salmo 103, versículo 13 e 14. Leia para mim, por favor. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Deus tem compaixão de nós. Deus tem compaixão de nós. Esta é a grande bênção que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Mas veja agora em 1 João, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai. Nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O amor é
tão grande que de criatura ele nos torna seus filhos por causa do amor. O amor enviando a Jesus Cristo. E é por isso que agora nós vamos entrar e conhecer sobre Deus, Filho. Quem é Jesus Cristo? Isso começa em 1 João, capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus. Quer ser vencedor? Creia em Jesus. Entregue sua vida a Jesus. E você se tornará mais do que vencedor. Você será bem-aventurado, que significa ser mais do que feliz. Esta é a proposta de Deus para nós. E se entendermos essa proposta, vamos seguir aquilo que Ele está propondo na nossa vida. Veja o versículo mais conhecido, que começa João 3,16, mas vamos até o 18. Pode ler, por favor. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Muito bem. Ele coloca: Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Se tornará filho de Deus quem crer em Cristo Jesus. Quem aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, sem receber a Jesus como Senhor de sua vida, você continua sendo criatura e nunca, pelos seus méritos, se tornará filho de Deus. Você entendeu isso? Eu espero que verdadeiramente você possa levar essa mensagem a tantas pessoas que estão tentando comprar o céu, enquanto o céu foi dado gratuitamente pelo sacrifício que Jesus fez. O alto preço não é seu. O alto preço foi o que Jesus pagou na cruz. Por isso que o desafio é o que Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A partir do momento que eu recebo a Jesus Cristo como Salvador, eu passo a viver para Ele e por meio dele. É isso que você precisa entender. E se você tiver essa compreensão, então também você vai experimentar esse cuidado de Deus, esta bênção de Deus na sua vida. Mateus 16, verso 15, ainda vai falar sobre Jesus. E o próprio Jesus pergunta agora: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16. Mas Gálatas 4 ainda vai dizer como é que Jesus veio para se tornar o presente de Deus para a humanidade. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo veio para criar o único. Cristo veio para criar o único. Cristo veio para criar o único caminho que leva o homem aos céus. E você? O que quer fazer com a sua vida? Eu espero que isso esteja muito claro agora, com tudo aquilo que estamos vendo na palavra de Deus. Mas ele vai dizer ainda para nos mostrar o que Jesus viveu e o que ele não fez, mas o que ele teve que passar para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. 1 Pedro 2, começando no versículo 21 até o versículo 25. Pode ler. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Foi isto que Jesus Cristo fez por mim e por você. E ele quer ser o pastor da sua vida. Ele quer que você experimente o alívio que só ele pode dar. Que você possa receber o perdão que só ele pode dar. Que você possa ver ele lhe colocando em pé quando você cai. Porque é só ele que restaura as nossas vidas. Mas ainda, agora em 1 Coríntios 6, versículo 19, ele vai dizer o que nós nos tornamos por recebermos Jesus Cristo como Salvador. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Como eu tenho visto o Filho de Deus dizendo, eu sou dono do meu nariz. O pastor estava de cabeça abaixada, mas eu espero que não vai ser interrompida a ligação da nossa gravação. Que diz que o horário acabou. Tem que reagendar. Pode tocar. Então tá bom. Então, é muito importante a gente saber que nós somos esse santuário de Deus e que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Mas também precisamos ter em mente o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso,
Os que estiverem vivos, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Ele leu todo o texto separado no estudo, e eu quero frisar o que eu pedi, que é o 16 e 17. Pois é dada a ordem com a voz do arcanjo que ressoa da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disto, os que tivermos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Que bênção é esta garantia de Deus em Cristo Jesus. Mas agora vamos ver o que a Bíblia diz. Já vimos Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho. E vamos ver agora Deus Espírito Santo, fechando assim a Trindade e o estudo desta noite e desse domingo. Atos 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Veja, toda vez que eu clamo ao Senhor pela vida de uma amiga, de um amigo que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vai até essa pessoa e lhe oferece a oportunidade de ter o entendimento do que é se tornar filho de Deus. Se ela não aceitar, o Espírito Santo volta. E todas as vezes que eu clamar por essa pessoa, o Espírito Santo vai oferecer a oportunidade. Mas a bênção é que eu que sou filho, o Espírito Santo permanece em mim o tempo todo. Quando eu cometo pecado, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu abro a Bíblia, o Espírito Santo me guia pela palavra de Deus. Esta é a bênção daquilo que a Bíblia vai nos ensinando. Citei essas duas ações do Espírito Santo porque elas não estão aqui relacionadas. Mas você vai ver agora as outras que estão relacionadas. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E ainda ele continua a dizer sobre esse selo que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Isso está em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Um outro texto que não está selecionado diz que o Espírito Santo intercede com o meu espírito, dizendo que eu sou filho de Deus. Ele que vai me dar a garantia e a certeza de que eu sou filho de Deus. Não são as coisas que eu faço, mas é o que Deus faz na minha vida que dá essa garantia. Então, se você não tem essa garantia, é porque você não tem a salvação. Não importa quanto tempo você frequenta a igreja. Cheque isso na sua vida e tenha esse encontro maravilhoso com o Senhor. Mas quando nós olhamos ainda em João, no capítulo 14, versículo 15 a 18, veja o que está escrito lá. Leia, por favor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo
não pôde receber, não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Veja que coisa maravilhosa. Há um dito popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Aqui Deus está dizendo: eu te darei um conselheiro. E esse conselheiro estará sempre com você. Esse conselheiro vai lhe ensinar o caminho da verdade. Como é abençoador poder pedir esses conselhos ao Espírito de Deus. Ele diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem medida. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos conduzir, e nós precisamos simplesmente receber este Espírito na nossa vida. Mas, ainda em João, no capítulo 14, versículo 25 e 26, veja como o Espírito vai atuar em nossas vidas. Pode ler. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo isso que eu lhes disse. Tudo que eu lhes disse. É interessante que o texto da palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo vai fazer lembrar tudo aquilo que Cristo disse, porque o Espírito vai receber daquilo que Cristo está recebendo. E é interessante que as pessoas inventam profecias, e desculpa usar essa nomenclatura, profetada, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. E sai dizendo besteiras bíblicas que não têm fundamento na palavra de Deus. Toda a revelação se encerrou em Cristo. Nada mais vai ser revelado. Então é necessário abrirmos a palavra de Deus e termos o discernimento. Por isso, quando nós estamos pregando, nós não estamos profetizando. Nós estamos proclamando as verdades bíblicas. Naquele tempo, os profetas profetizavam porque não havia escrito a palavra de Deus ainda. Ela estava sendo escrita. Naquele tempo, quando o profeta falasse e não se cumpria a profecia, ele morria. Se isso começasse nos dias de hoje, muitas igrejas perderiam muitos líderes, porque estão fazendo coisas que o Senhor não autoriza. Então vamos parar com a meninice e vamos debruçar fundo na palavra de Deus para ter o discernimento dos ensinamentos da Bíblia. E vamos colocar ela em prática no nosso viver. Mas ainda em Lucas 12:12 diz: naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Eu sempre tenho dito que quando a gente esconde a palavra de Deus no nosso coração, tem a palavra de Deus meditando nela, Deus tira do bom tesouro. E é isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai nos ensinar aquilo que ele já nos mostrou, como falar com as pessoas. E o último texto que eu quero deixar hoje, veja a grande bênção que isso aconteceu lá no Pentecoste. E isso aconteceu conosco quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador.
E diz assim em Atos 1:8: mas receberão poder do Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós imediatamente recebemos o poder para cumprir a missão do Senhor na nossa vida. Então, que você se coloque diante de Deus dessa forma. Pois não, irmã Emilce? Não estamos te ouvindo, Emilce. Estou aqui me lembrando que o Espírito Santo também tem aquele papel de intercessor a respeito do nosso filho. E há aquele texto que diz que ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Emilce, repete em voz mais alta que a sua voz quase que não saiu. Eu estou lembrando aqui que nós temos um texto bíblico que fala sobre o Espírito Santo como intercessor. E lá diz que ele intercede junto ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Uhum. Então, o Espírito Santo, além de habitar em nós, é também um defensor de nossas vidas junto ao Pai. Amém, queridos. Eu espero que Deus tenha lhe abençoado e que esteja muito claro na sua mente o que a Bíblia revelou sobre Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Querido, por mais textos que eu usei, eu nem arranhei o que a Bíblia diz sobre Deus. E você pode continuar pesquisando, estudando, e você vai crescer muito em conhecer quem é Deus, como disse o pastor Cristiano, e pode ir experimentando cada ação que Deus revela em sua vida. E você vai ficar encantado de ter essa intimidade com Deus. Que Deus lhe abençoe. É isso aí, queridos. Que Deus abençoe. Pastor Solovio, obrigado pela aula maravilhosa. Um conteúdo denso para você poder refletir. Anote todos os textos bíblicos, vá refletindo, conhecendo um pouco mais desse nosso Deus maravilhoso. Logo depois da aula, daqui a mais ou menos uns 30 minutinhos, se você acompanhou na estreia, tem a nossa celebração pela manhã. Se você estiver aqui na Zona Leste, corre aqui e vem tomar um café da manhã com a gente, depois vem cultuar o Senhor aqui presencialmente. E à noite, às 18h30, também você está convidado a estar conosco, essa celebração ao Senhor, esse culto ao Senhor que nós prestamos todo domingo. Esse domingo é domingo de ceia, inclusive. Tá? Então, grande abraço, que Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigado, pastor Salovi. A lição foi realmente muito rica.